Boa noite, meus amigos. Estou aqui para fazer mais um vídeo e este vídeo em especial foi a pedidos. Nós, como eu já havia falado, acho que na minha aula de verbos, nós começamos o nosso pré-militar e eu tenho também o isolado de língua portuguesa para vários concursos. E há alunos novos e eles estão extremamente motivados. Eu costumo até falar que a motivação já colabora 70%, 80% do processo. Só que acontece aquela situação, motivados, mas nunca passaram o processo. E a primeira pergunta que eles fazem é o seguinte: Mário, como é que eu faço para estudar? Como é que eu faço a revisão? Como é que eu estudo por mapa mental, flashcard? Como é que eu estudo em casa? Como é que eu sento a bunda na cadeira para estudar? Então, isso é normal. Aquele garoto, aquele aluno que está motivado para estudar, começa a indagar. Pô, muita matéria, como é que eu faço para fazer as retomadas? Como é que eu faço para avançar? E isso aí é normal. Então, o que eu vou fazer aqui de forma bem sucinta? Eu vou simular o aluno. Eu vou simular a primeira aula do aluno e vou mostrar mais ou menos como é que o seu cérebro trabalha. Então, quando eu começo as aulas, eu sempre inicio trabalhando gramática, mas esta aula é uma das primeiras, porque eu já começo a mostrar para eles o que é um ciclo de estudo, como é que ele vai fazer essa retomada. Então, vou mostrar para vocês de forma bem curta. Hoje, o texto, diferente das aulas anteriores, que foram bem extensas, o conteúdo, aqui vai ser bem rápido. Então, aqui, novamente, né, a gente vai começar a trabalhar aqui, no ciclo de aprovação. Puder dar uma passada lá no nosso Instagram, tanto do curso quanto o meu. O que eu trabalho muito no meu isolado, de língua portuguesa? Primeiro, quando eu trabalho o conteúdo, a quem eu dou preferência para montar o material? Eu dou preferência a Celso Cunha e a Segala. Também Bechara, porque estes três gramáticos, eles são base para a maioria dos concursos. Concursos militares eu não vou nem citar, porque sempre está lá no edital. Celso Cunha, Segala e Bechara. Mas o aluno sempre pede para que a gente indique uma gramática. As gramáticas que eu citei, elas são objeto de consulta, mas não são muito pesadas para você estudar para concurso público. A de Celso Cunha, até didaticamente, ela é mais acessível. Mas para concurso público, direcionado para concurso público, essa aqui não tem para onde correr. É a melhor. E Fernando Pestana. E este professor, ele é um monstro na língua portuguesa. Então, a gramática dele, ele tem gramática vinculada somente para concurso público das Forças Armadas e também para concurso público de forma geral, bem direcionada. E dentro do meu isolado, eu trabalho parte de interpretação e compreensão de texto, o que é compreensão, o que é interpretação, as formas que a gente pode utilizar para trabalhar melhor a interpretação, e também trabalho a parte de redação, tanto a dissertativa argumentativa quanto o artigo de opinião. Isso aqui é muito mais vinculado para o IF e FRN, a banca sincera. E qual é o grande clímax que eu acredito do meu isolado? Resolução de provas. Eu trabalho muito voltado para algumas bancas especial, né? Então, fixação do conteúdo estudado por meio de quê? De provas anteriores, como IDECAM, a OCP, as bancas que fazem o concurso do IF e da EAJ, né? A Compeb e a FUNCERN, e acompanham também os concursos militares, né? Que a gente, inclusive, já começamos desde o dia 5. Então, e é o que eu faço? Como eu falei para vocês, é, além de ser professor, eu também sou concurseiro de carteirinha. Então, eu sei mais ou menos as situações que colaboraram comigo no decorrer do tempo e outras que não foram tão boas. Lógico que cada um é cada um. Então, eu sempre peço para os alunos aplicarem certas técnicas e observar qual delas ele se encaixa melhor no seu dia a dia, né? Na sua rotina. Mas algumas que eu vou mostrar para vocês não tem muito, não tem questão de um fala bem, outro fala mal, e tem algumas que são consenso, como é o caso de resolução de questões. Então, essa é a nossa batida. A gente entender que estudar para concurso público requer
trabalhar e estudar com técnica, né? Então, eu vou falar ciclo de estudos, vou falar um pouquinho sobre mapa mental, flashcard, estudo por questões de provas anteriores. Revisão é o maior problema do aluno. Vou começar aqui a pontuar vocês aqui. Ó. Eu diria tranquilamente que o maior problema do aluno é a revisão. Quando ele descobrir a saída do problema, que é a revisão, ele com certeza vai ficar mais próximo do concurso público, da sua vaga, né? Então, vou falar um pouquinho da curva do esquecimento e a revisão espaçada, que é tão conhecida. Vamos lá. Vou dar um exemplo clássico aqui. Digamos que você, concurseiro iniciante, marinheiro de primeira viagem, chegou na sala de aula e vai trabalhar tipos de sujeito. Vai trabalhar sujeito, aquele ser sobre o qual se faz uma declaração, que não é aula não, só estou citando. Que o sujeito pode praticar, pode sofrer ação, né? Pode ser o agente da ação e o paciente ao mesmo tempo. E na aula você começou a entender que, quanto à classificação sujeito, existe o sujeito determinado, sujeito indeterminado, sujeito inexistente, sabe que vai saber identificar o que é o sujeito simples, um sujeito composto, um sujeito oculto, elíptico, desinencial, vai saber que o sujeito indeterminado, alguém pratica ação, mas eu não sei, ou não quero dizer que praticou. Eu vou aprender na aula que existe duas formas de indeterminar o sujeito, ou o verbo na terceira pessoa do plural, sem referência, ou quando o verbo estiver com o verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação com o se, né? Índice de determinação do sujeito, esse cara aqui, a gente vai depender que quando eu estou no sujeito indeterminado, com o verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e o verbo de ligação mais o se, eu vou estar sempre num sujeito indeterminado. E, em regra, esses verbos aqui vão ficar sempre na terceira pessoa do singular. Beleza, Mário. Peguei o bizu, vou aprender também que sujeito indeterminado vai ser voz ativa, e depois a gente trabalha um pouquinho de sujeito inexistente. Saber, em especial, o verbo haver. O verbo haver, no sentido de existir, o tempo transcorrido, ele vai ser sempre chamado de verbo impessoal. Impessoal. Vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Uma coisa é dizer que que o verbo não tem sujeito, outra coisa é transitividade. E depois a gente vai chamar isso aqui de sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Beleza. A gente vai falar um pouquinho na aula, né? Digamos que a gente está na aula aqui. Você está ali empolgado, pegando o bizu, e depois o professor ele avança, fala um pouquinho de locução verbal, o verbo haver na posição de auxiliar, verbo principal, quando ele flexiona, quando ele não flexiona. Beleza. Você pegou o bizu. Aí pegou a teoria, aí o professor vai trazer uma bateria de questões, aí você já vem se depara com essa daqui, ó, da FUNVEST. E indique a alternativa correta. Aí tem lá várias situações. Você já consegue perceber que pela sua teoria, ele está falando sobre o se. Pronome passivador ou se, índice de indeterminação do sujeito, ou partícula indeterminadora do sujeito. Nós sabemos que tem uma matéria específica só com funções do se. Mas você já conseguiu perceber, com relação à matéria de sujeitos, que o pronome passivador, em regra, vai ser um VTD mais um se, pronome passivador, e o que vai vir pós-posto a ele, em regra, vai ser o meu sujeito, que a gente vai chamar de sujeito paciente. E uma voz passiva sintética ou pronominal. E quando for o se, índice de indeterminação do sujeito, vai ser aquele mantra. Ou vai ser verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação, mais o se. Beleza. Aí vai lá, tenta aplicar a teoria na questão, porque não adianta ficar 80 70% de teoria e não aplicar na questão, não adianta. Então você vem para cá, identifica a alternativa correta, aí você vem para cá. Tratavam-se de questões fundamentais. Então, quando a gente começa a estudar essa matéria, a primeira coisa que eu tenho que observar é a transitividade do verbo. Tratavam-se, quem trata, se trata de algo. Então, ele é um verbo transitivo indireto. Logo, esse se aqui é o índice de determinação do sujeito. Esse verbo aqui esse sujeito é indeterminado. Logo, esse verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Ele não pode ir para o plural. Então, a gente já sabe que essa questão está errada. Não é a aula, é rapidinho aqui. É um bate-papo. Então, quando eu falo comprou-se terrenos no subúrbio, quando eu falo comprou-se, quem compra, compra algo. Logo, esse cara é VTD. É um verbo transitivo direto. Aquele verbo que pede um complemento sem preposição obrigatória. Aí o que você percebe? Comprou-se terrenos. Terrenos está no plural. Logo, o verbo aqui era para estar como? Também era para estar no plural.
Então está errado. Porque a regra da concordância verbal é que o sujeito concorda em número e pessoa com o sujeito correspondente. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, né? Aí vem a próxima. Precisam-se de datilógrafos. Aí você vem aqui, quem precisa, precisa de algo, Mário. Eu passei, quem precisa, precisa de. Ele é um verbo transitivo indireto. Vai pedir um objeto indireto e a preposição é a preposição de. Beleza. Logo, já percebo que esse verbo aqui não pode ficar no plural. Ele tem que ficar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Aí vem, reformaram-se ternos. Opa, reformaram-se ternos. Quem reforma, reforma algo, né? Reformaram o quê? Ternos. Perfeito. Eu estou diante aqui de um verbo transitivo direto, mais um se, pronome apassivador, e o que vem depois dele nesta situação é o sujeito paciente. Logo, o meu verbo está no plural para concordar com o sujeito. Acabei de achar essa questão. Acabei de achar a questão. Deixa eu ver se aparece aqui. A também está errada. Por quê? Obedeceram-se aos severos regulamentos. O verbo obedecer, desobedecer, a gente vai aprender lá em transitividade e regência, que o verbo obedecer e desobedecer, eles são verbos transitivos indiretos e vão pedir um objeto indireto. E a preposição pedida por ele é a. Então, se ele é um verbo transitivo indireto, ele tem um se indeterminação sujeito, eu estou diante de um sujeito indeterminado e esse verbo tem que ficar como? Na terceira pessoa do singular. Pronto. Era aqui que eu queria chegar. O aluno pagou sua etapa, saiu de casa, locomoveu-se, pegou o conteúdo, fez questões e acabou a aula, Brasil. E aí, como é que faz agora? Gente, essa parte ela é de suma importância. Eu falo direto para o aluno. Existe o aluno mediano, existe o aluno que entendeu a regra, ele vai evoluir mais rápido. Então, como entrar nessa vida de concurseiro, ela é complicada. Então, quanto antes você entender as regras do jogo, melhor. Então, aqui é a sua situação. Saiu da sala de aula, ou a plataforma online, ou a presencial, né? Saiu aí, feliz da vida, pô, aprendi, agora já sei o que é o sujeito, o que é o sujeito determinado, indeterminado, inexistente, já sei o que é um pronome passivador, indeterminação sujeito, sai doido, perturbado, pronto. Agora, o que, que eu vou fazer com esse conhecimento? Agora é a missão. Gente, quando você sai de casa, quando você sai com esse conhecimento ele vai estar aqui no seu cérebro. E a gente chama dentro, sou eu não, são os estudos. Os estudos falam o seguinte, que o seu cérebro é dividido em memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Quando você sai da sala de aula, gente, quando você sai da sala de aula, você sai com essa informação na parte do cérebro que a gente chama de quê? De curto prazo. É a memória temporária. Aí, a missão do concurseiro, por isso que eu falei, a missão principal do concurseiro é saber descobrir a melhor forma de revisão. Cada um tem uma forma particular. Você vai observar no YouTube e outras pessoas falando, cada um fala, pô, detesto o mapa mental perde muito tempo. Aí depois fala, resumo por palavra-chave é complicado. Aí depois fala, não, só estudo por meio de questões. Eu estudo por flashcard. Cada um sua vivência de mundo. Então, estou aqui para falar quem está certo e quem está errado. Você tem que testar. Uma coisa é a seguinte, vou mostrar aqui para vocês, aqui, por exemplo. Eu tento utilizar todos os meios para o aluno, todas as formas. Então, como eu já mostrei para vocês, eu faço vários flashcards aqui. Então, vários flashcards. Por exemplo, esse aqui é de quê? Ó? Nas orações, a poetisa está emocionada e ela está à janela. Os predicados classificam-se respectivamente. Está aqui. Dá para ver? Aí o que, que eu faço? Eu tento resumir a matéria para que o aluno observe aqui. Ele chegou no curso, o flashcard está ali. Ele vai para o intervalo e continua estudando. Os três aqui, ó. Vozes verbais. Quanto a voz dos verbos, relaciona as colunas. Voz ativa e voz passiva. Exercício de fixação. Aí coloca aqui a perguntinha do outro lado. A resposta. Tudo bisurado. Para quê? Todo momento ele tenha contato com a matéria. E aqui vem muito.
Muito. Aqui só são ruins. Ou seja, nem no intervalo o garoto tem tempo. Ele não fica parado. Ele tem que, todo momento, resgatar as informações que ele teve antes. E como eu falei para vocês, né? Outra forma que para mim, foi o divisor de águas foi o mapa mental. Mapas mentais me ajudaram muito. Antes mesmo de fazer o meu ciclo de estudo, eu separava 20 minutos, 25 minutos, para quê? Para revisar meus mapas mentais e deixar sempre a minha memória reavivada. Aqui, aqui, as palavras, como o mapeamento assim. Legal que eu faço. Assim. Aqui, que conjunção, quando eu falo aqui, ó, que conjunção adverbial consecutiva. A gente chama aqui dos 4 T's, né? Então, quando eu vou identificar uma oração subordinada adverbial consecutiva, tem bizu? Tem. Primeiro, a oração principal, em regra, ela vai estar indicando causa. E a subordinada vai indicar consequência. Aí eu coloco aqui, como é que é? São os 4 T's. Tal que, tanto que, tamanho que, tão que. E existe também a estrutura também de forma que, de modo que, de maneira que. E aí eu coloco os exemplos. Tá legal aqui, ó. Se dá para enxergar. Sofrido. E eu coloco os exemplos. Então, eu, antes de começar a fazer toda a minha batida de estudo, eu venho para cá e separo 20 minutos. Gente, isso às vezes, perto do concurso público, é uma mão na roda. Porque você consegue fazer uma revisão rápida de uma porrada de matéria. Bom, regência, regência. Então, enfim, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. São situações que você vai ter que passar para entender se isso é válido para você. Lembrando, né, que sempre a gente vai dizer, isso é perda de tempo. Isso não ajuda. Ajuda sim, ajuda. E eu estou falando que eu não estou dizendo que vai ter que descartar as questões. As questões, resolver provas anteriores, eu não quiser nem estar falando sobre isso. Mas, enfim, voltando para cá. Então, qual é a sua missão como concurseiro? É tirar essa informação da memória de curto prazo e jogar para a memória de longo prazo. Aqui, é aquela memória que ela vai ficar como se fosse um arquivo. Quando você precisar daquela informação no dia da sua prova, aquele arquivo vai estar fácil, cheio de bizu, né? Às vezes você coloca o nome do arquivo, música, caramba, aí o arquivo vai buscar lá, ele quer um pagode. Aí, poxa, vai ter que entrar no arquivo, procurar. Então você vai ter que deixar, quando o arquivo tiver mais informações para ele fazer o caminho, melhor. Então, a missão do concurseiro é a revisão. Se ele descobrir a melhor forma de revisar, ele ganha o jogo. Então, a missão é essa: jogar a informação de curto prazo, a memória temporária, para a memória de longa duração. Então, o que acontece com o aluno? É isso aqui que é fogo. Cola comigo aqui, que aqui é o bizu. Aqui é o bizu. Qual é? Digamos que você. Aqui. Digamos que você saiu da aula. Tá aqui, ó. Saiu da aula, tá com a informação aqui 80%. Pegou os bizus, já sabe, ó, já sei, Mário, identificar quanto à classificação do sujeito, já sei se identificar o sujeito determinado, já sei identificar o sujeito indeterminado, já sei identificar o sujeito inexistente, já sei as particularidades, já sei que quando o sujeito é indeterminado ou o verbo fica na terceira pessoa plural sem referência, com si, indeterminação sujeito, já peguei os bizus ali com relação aos verbos, o sujeito inexistente. Beleza, saiu daqui com 80%. Gente, a missão de vocês é que, por exemplo, digamos que a aula foi segunda-feira. Aí tem terça, quarta, quinta e assim por diante. Se você teve esta aula, segunda-feira, é missão sua como aluno, estudar esta matéria assim que você chegar. Porque essa matéria, este assunto, ele está aqui, ó. Ele está na sua memória de curta duração. Você tem que provar para o seu cérebro que aquela informação é importante, que ela é relevante. Como é que eu vou provar isso? Todo momento acionando
tentando resgatá-la. Aí o cérebro vai chegar a um ponto e vai falar, pô, essa informação é importante. Ele está falando sobre isso todo momento. Aí é um momento que você começa a fazer as conexões. Conexão como assim, Mário? Você começa a fazer conexões. À medida que você vai estudando, uma matéria colabora com a outra. Eu fiz uma aula há pouco sobre verbos. Aí o que, que eu fiz? Né? Eu peguei verbos, tempo e modos verbais, e eu fiz um link com o quê? Com acentuação gráfica. Porque tinha, depois que a gente trabalhou tempo e modos verbais, a gente soube identificar o que é o pretérito perfeito, perfeito mais perfeito, presente indicativo. Aí o que eu fiz? Eu fiz um link com o verbo ter, com o verbo. Então, repetindo, eu trabalhei a ideia de tempo e modo verbal e aqui eu fiz um adendo. Eu fiz um link com o verbo ter e o verbo vir. Quando eu estou naquele acento diferencial. Quando ele se encontra, quando eu falo ele tem, beleza, ele não tem acento, ele tem dinheiro. Passou no concurso, ficou cheio de dinheiro. Beleza, aqui não tem, aqui em regra ele não tem acento, né? Não tem acento gráfico, é um monossílabo tônico. A gente sabe que os monossílabos assim, que se recebem acento, o A é O seguido não de S. Fora os casos do acento diferencial, como véu, né? Véu é acentuado porque é um ditongo aberto. E depois, quando eu coloco essa estrutura na terceira pessoa do plural, se eu falasse assim, eles, aí agora ele tem um acento. Dinheiro. A gente chama isso aqui de acento diferencial. E depois eu falei, olha, muita gente boa confunde o verbo vir, que é diferente do verbo ver. O verbo ver, no sentido de enxergar, né? No sentido de enxergar, não sei desenhar, no sentido de enxergar, ele é a regrinha do ler, escrever, ver. Quando eu falo ele vê espíritos, né? Ele vê as pessoas, não, as pessoas. O pessoal vai ficar assustado, ele vê as pessoas. Beleza, aquele é acentuado porque ele é um monossílabo tônico, terminado em E. Agora, quando eu coloco no plural, né? Fica eles veem as pessoas, eles veem. Então eu dobro a vogal. Antes do acordo ortográfico, aqui tinha um acento circunflexo. E hoje, depois do novo acordo ortográfico, de novo não tem nada, as vogais dobradas, né? Que são hiatos, não recebem mais acento gráfico. Como vujou, né? Como voou, né? E assim por diante. Beleza. Então, eu tenho que fazer essas conexões, porque a matéria ela pede isso, ela pede essa conexão. E você, como concurseiro, a sua missão é estudar essa matéria aqui, no mesmo dia que você chegou, que você viu a matéria. Vai estudar à noite. Ou no máximo, eu costumo falar para eles, ou no máximo vai fazer o quê? Estudar pela parte da manhã. Acordar cedo, tomar aquele banho, tomar aquele café, vai correr, volta e paga a etapa em casa. Porque você tem que treinar. E não é só a leitura, pô. Você tem que treinar. É o que eu faço todo momento aqui. Eu faço a escrita. Então, todo momento você está tentando fazer as conexões. O seu cérebro gosta muito disso. Então, essa é a missão. Então, qual é a missão? Eu tenho que chegar em casa. Eu falo que não é aula, né? Mas já dei muito bisu aqui hoje, já viu? Então, a minha missão como concurseiro é esta: manter esta curva linear, mais ou menos reta. Por quê? Eu estudei segunda, dei uma olhada na terça, na quinta ou na sexta. Se a matéria ela é muito, se ela é muito difícil, eu tenho muita dificuldade, essas revisões elas têm que ser mais próximas. Só que vai chegar um ponto que você percebe que você dominou a matéria. Quando você começa a fazer as questões, quando você começa a fazer as questões e percebe que a matéria está bem consolidada, esse espaçamento ele aumenta. Porém, quando começa o sofrimento, principalmente para o aluno novo, essas revisões elas têm que ser muito mais próximas. É o que eu estou falando. Aí o que acontece com o aluno? Né? O aluno danado. Aí o aluno chega, viu a matéria, saiu bem, né? Fez aquele estudo ativo, não é só aquele aluno que ficou na sala de aula olhando para o professor, não. Ele realmente anotou, ele fez seus apontamentos, não só a visão, utilizou a audição, o tato. Então, quanto mais sentido você utilizar na sala de aula, melhor, né? Porque se você não o fizer, cara,
E se você não utilizar os sentidos, ficar dentro da sala de aula parado, o conhecimento ele vai ficar muito restrito. Aí o aluno vem segunda-feira não estudou. Aí vem terça-feira também não estudou. Quarta-feira também não. Gente, vai chegar um ponto, a depender da revisão dele, que é como se a gente tivesse estado dentro da sala de aula. Ele vai ficar no mesmo pé de igualdade daquele aluno que nem nunca veio para a sala de aula. Então, esse é o problema do aluno. Como ele vai dominar, ele vai vencer a danada da revisão. Esse é o problema primordial do aluno. Como ele vai vencer a revisão? Se ele chegar em casa, terminou a aula, se ele não revisar pela parte da manhã, e ele não tiver um ciclo de estudo, se ele não tiver método para conseguir vencer esse problema, ele até avança, mas ele vai demorar um pouco mais para conseguir ganhar a sua estabilidade. Eu espero que nessa bagunça aqui vocês estejam entendendo. Então, qual é a missão do aluno? Existem algumas formas de revisão, que vocês já devem ter ouvido falar. São os mapas mentais, já falei sobre eles, os flashcards, estudar por questões, resumo por palavra-chave, né? Estudar por provas anteriores. Então, tudo isso aqui é obrigação do concurseiro, é obrigação dele testar. Mário, eu não me dei bem com o mapa mental. Porque, não, eu demoro muito, eu quando termino o mapa mental já passou uma hora. Beleza. No início dos mapas mentais acontece isso mesmo, demora um pouquinho. Depois que você vai pegando o bizu, aí avança com mais facilidade. E sem dizer que aquele material vai servir de objeto para você para o resto da vida. Flashcard também acho legal, uma ideia legal. Por exemplo, a gente está estudando aqui, a gente está estudando orações subordinadas substantivas. Aí as orações subordinadas substantivas é aquela oração que, em regra, eu posso substituir tudo por um pronome demonstrativo. Isso. Aí a gente lembra do tudo que o se, conjunção integrante. A gente sabe que as orações subordinadas substantivas, em regras, fazem função sintática em relação à principal. Aí o que eu faço? Eu pego algumas questões boas que eu consigo revisar a matéria. Tá lá. Então, todo momento eu estou olhando na matéria. Olha como é que essa questão caiu, uma pegadinha, né? Algumas bancas, como a ESA, um especialista, a EAN, né? Elas cobram umas pegadinhas de particularidades com relação a isso aqui. E aí você tem que treinar. Às vezes você pega uma questão que você sempre está errando. Então você monta um flashcard desse aqui que eu estou mostrando e continua treinando. Poxa, aí você fala assim, quero ver errar agora. E aí continuemos. Então, aí outra coisa com relação ao aluno. Não tem jeito. O aluno ele tem que ter um ciclo de estudo. Ele tem que ter um ciclo de estudo. Há vários ciclos de estudos. Esse aqui é o mais tranquilo. Ele tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Os pontos positivos aqui são quais? A regularidade, que nós gostamos de uma situação previsível. Então, eu coloco segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, qual é a regra em tese? Em regra, para quem está começando agora, ou trabalha, ou não tem muito tempo, é que, em regra, você estude duas matérias, por exemplo, português e matemática. Poxa, Mário, um único dia. Só isso? Verdade. Por que eu estou falando isso? Olha só como você estuda. Está aqui o visuáriozinho aqui. Ó. Como é que você estuda na prática? É isso que eu ensino para os alunos. Português. Digamos que chegou a hora de estudar português. Beleza. E agora, Mário? Pronto. Eu estudei português. Estou estudando, a gente está falando aqui, sujeitos. Tipos de sujeito. E de sua classificação. Beleza. Aqui, gente, para estudar essa teoria, em regra, você gasta mais ou menos 35 minutos. 35 e 40. Lógico, isso aqui não é algo engessado, não. Eu estou dando só norteador. Tem matérias que são mais extensas, você percebe que teve uma aula que eu fiz, eu comentei com vocês, eu tenho uma de vozes verbais, tenho uma de função sintática e eu tenho uma que nós fizemos de verbos. A aula de verbo foi 1h40. Não tem muito o que fazer. E olha que eu não abordei nem tudo. Então, mas tem matérias mais sucintas que você consegue fazer tranquilamente. Então, cheguei aqui e estudei 35. Aí, qual é o bizu? Estudei 35 minutos, eu tenho que descansar de 10 a 15 minutos. Isso aqui é o que o danado do aluno ele não acata. Por quê? Essa aqui tem que ser sagrado, gente. Aqui não tem como fosse uma religião. Porque o aluno vai lá e estudou 35, 40 minutos,
Aí pega, aí vai descansar, aí vai descansar. Aí, desses 10 a 15 minutos, ele pega o celular, ele pega isso aqui, ó, o vilão. Com certeza, boa parte dos alunos que não irão passar em concurso vai ser porque não conseguiram vencer o danado do celular. O celular hoje é o veneno do concurseiro. E não conseguem vencer. Aí, ao invés de ser 10 a 15 minutos, ele transforma em 20, 30, 40, danou-se. Aí, quando ele volta, porque existe uma outra pegada aqui, qual é a próxima situação? Eu vou treinar a teoria. Eu vou fazer a teoria, eu vou fazer a minha revisão do que eu acabei de estudar. Essa revisão, como é que é? Ela tem que ser ativa. Eu tenho que entender. Eu vou puxar da minha cachola. Falar, poxa, o que, que eu lembro? Ah, eu estudei sujeito. O professor falou que eu tenho o sujeito, tem um sujeito conhecido como oculto, elíptico ou desnencial. Em regra, eu consigo identificar o sujeito pela descendência do verbo. Então, toda vez que eu tenho um sujeito oculto, quem vai estar fazendo o papel de sujeito vai ser os pronomes pessoais do caso reto. Ah, beleza. Então, eu vou tentando puxar do cérebro o que eu acabei de estudar. Esse é o estudo ativo. E o seu cérebro ele gosta desse tipo de desafio. Quanto mais você deixar o seu cérebro tranquilo, pior para ele. Então, todo momento ele tem que estar desconfortável. Beleza. Eu fiz isso aí, Mário. Fiz a revisão. E agora? Seu cérebro vai estar cansado. E você vai novamente descansar de 10 a 15 minutos. De 10 a 15 minutos. Beleza. E depois? Aí eu retorno com bateria de questões. Essa é a filosofia do concurso. Esse é o bizu, acho que o mais interessante para o concurseiro. Porque o concurseiro, se ele entender a filosofia, se de fato ele quer mudar de vida, esse tipo de estrutura ele tem que ser sagrada para ele. Mário, por que você colocou somente 2 matérias? Eu estou extremamente empolgado para estudar e mudar de vida. Eu quero ganhar meu dinheiro, eu quero sair de casa, eu quero ajudar minha família. O pai e a mãe também estão motivados, porque quando o filho sai de casa por meio do concurso, é um plano de saudamentos que ele paga. Mas olha só, vamos fazer o cálculo aqui rapidinho. Olha só, digamos aí que você fez tudo o dever de casa. Lembrando que isso aqui não é engessado não, viu gente? Isso aqui varia, porque até para treinar, para ficar sentado na cadeira estudando, você é como se fosse educação física, você tem que treinar. À medida que você vai melhorando, hoje eu consigo estudar tranquilamente 1 hora full. Mas olha quanto tempo que eu já estou velha guarda, olha quanto tempo que eu tenho de bagagem de estudo. Então, mas quem está começando agora não adianta querer pegar pesado, porque à medida que você vai forçando o seu cérebro, o seu cérebro vai ficando cansado, ele foge o foco e você começa a distrações. Então, é aquele momento que você está cansado que você tem que dar uma pausa, não tem adianta. Pausa, descansa e depois retorna. Por que, que eu coloquei só 2 questões? 2 matérias. Eu não sou muito bom de matemática, não, mas vamos fazer uma matemáticazinha aqui básica. Já fui bom, né? Quando eu estava estudando para concurso. Hoje já sou concursado, já tenho a minha estabilidade. Ó, digamos que você fez na marca. Então, 35 minutos vezes 3. 3 vezes 5, 15, né? 5 vai 1, 3 vezes 3, 9. 105 minutos. Vamos transformar esses 105 minutos em horas. Que divide por 60. Tá vendo? O professor de português é desenrolado. Divide por 60, dá 5. Pede um emprestado, fica 10, dá 4. Olha só, você já estudou. Só em uma matéria, você precisou de 1 hora e 45 minutos. Percebe aí? Isso para uma matéria. Como comentei, isso não é engessado. Na maioria das vezes, você vai trabalhar a parte de teoria, você vai passar de 40 minutos. Quando você também vai fazer as questões, você passa um pouquinho mais. Então, em regra, você começa por aqui, gente. Você começa com 1 hora e 45 minutos. Então, imagina que 1 hora e 45. Aí você acrescenta mais 1 hora e 45. Percebe aí? Já passa tranquilamente, aí eu acho que já passa praticamente 3 horas, né, de estudo. Por isso que não adianta você colocar um ciclo muito longo. Lógico, eu quero, não adianta, não venham criticar nesse sentido assim. Eu sei que cada um é cada um. Cada um tem seu tempo. Pô, tem aluno que tem manhã, tarde e noite para estudar. Esse aluno ele é obrigado a estudar no mínimo 4, 5 horas por dia, no mínimo.
Mas tem outros alunos, eu tenho aqui no meu isolado e no meu pré-militar. Tem alunos que trabalham, tem aluno que vem direto do trabalho. Eu tenho isolado para a área de educação, né? Tem professores que estão correndo atrás da sua estabilidade, estudam e dão aula em colégio particular, eles vêm direto da escola. Entende? Então, como é que esse tipo de aluno ele vai conseguir estudar 3, 4 horas? Então, cada caso é um caso. Eu estou mostrando a você que não tem para correr. Primeira coisa, você tem que montar um ciclo. Você tem que entender por exemplo, o meu cursinho é à noite. Beleza. Eu, eu, eu não estudo pela parte da noite, Mário. Ou eu revisei. Eu costumo estudar, Mário, em casa pela parte da manhã. Então saiba que quando chegar amanhã de manhã, é exatamente o que você vai ter que fazer. A sua mesa ela tem que estar pronta. Você não vai ter que chegar de manhã e falar, eu vou estudar o que hoje? Gente, se você fizer isso, você está com certeza deixando que o seu concorrente passe na sua frente, anos luz. Então, tudo é técnica. Eu já tenho que saber que terça-feira eu vou estudar, por exemplo, se eu estou estudando, por exemplo, para pré-an, estou fazendo meu material pré-an, eu tenho português e matemática, tenho ciências, né? Que a gente sabe que se divide em química e física, e tenho inglês. Beleza. Eu tenho que montar, aí tem a revisão, eu tenho que fazer exercícios, eu tenho que fazer a revisão da aula anterior e assim por diante. Isso também acontece na quarta, na quinta. Terça-feira eu tenho que saber. Se eu estou estudando pré-an, eu tenho que saber. Eu tenho que montar meu ciclo para ciências, para inglês, eu tenho que revisar a matéria, eu tenho que me posicionar, eu tenho que observar as aulas anteriores, eu tenho que lembrar da minha curva do esquecimento, pois se eu não revisar as matérias anteriores, eu vou cair em declínio. Tudo isso o concurseiro tem que pensar. Não é fácil, gente. A vida de concurseiro é muito sofrida. Só que o benefício vale a pena. O benefício ele é de médio a longo prazo. Passar em um concurso público agora vai garantir a sua estabilidade por resto da vida. Gente. Você já tem a sua aposentadoria garantida. Hoje eu estou velha guarda, né? Mas já passei por muita instituição, né? Exército, pela Marinha, hoje sou policial militar. Eu fazendo cálculo, acho que eu tenho uns 8 anos para. Acho que só faltam uns 8 anos para eu me aposentar, juntando todo o meu tempo de serviço. E hoje eu fico imaginando quem está na iniciativa privada. Eu converso muito com alguns alunos, né? Hoje, para a iniciativa privada, para você se aposentar pelo INSS, né? É uma casadinha. Tempo de contribuição e idade. Você, meu amigo, para você se aposentar hoje, tá complicado. Então eu falo, vale muito a pena você abrir mão. 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, até 3, ou mais, se for o caso, para adquirir a sua estabilidade. Beleza? Vamos adiantar. E aqui é um outro ciclo de estudo mais personalizado, mais detalhado. Por quê? Ele não trabalha com a ideia de segunda, de terça, ele monta por ciclo. Digamos que eu vou colocar português e matemática, vou botar aqui história do Brasil, vou fazer essa, geografia, redação, né, inglês. Então, o que acontece aqui? Quando eu estou neste ciclo, existe um problema. Digamos, e acontece muito, não tem para onde correr. Eu não consigo, Mário. Eu tive um problema de saúde, eu não estudei segunda-feira. Beleza, acontece. E eu também não consegui estudar terça-feira. Tive que dar um apoio para minha mãe estava doente. E agora, o que eu faço com as aulas que aconteceram segunda e terça-feira? Eu jogo para quarta, eu aumento meu tempo aqui, viro a madrugada estudando, jogo para o final de semana, que aqui eu também tenho que estudar. Viu o problema desse ciclo de estudo? Porque situações adversas acontecem. Aí o que eu faço? Neste aqui, já conseguimos resolver esse problema. Por quê? Digamos que eu estudei português, aí eu marco aqui. Estudei matemática, marco aqui. Estudei geografia, história e assim por diante. Aí estudei português, aí tive um problema de saúde. Aí não pude estudar. Aí passei um dia, dois, três. Isso vai acontecer, gente, é normal. Adversidades acontecem. Tem situações que estão ao seu controle e outras que não. Aí existe uma tendência natural do concurseiro de retornar com a matéria que ele mais gosta. Aí, como ele gosta muito de matemática, né? Os garotos são fãs de matemática, aí a tendência natural é de que ele querer voltar só em matemática. Ou aqueles que não, eu vou voltar estudando português.
e tem uma tendência natural de estudar só a matéria que gosta. E ela não vai ser a matéria que vai fazer você passar, na maioria das vezes. Vai colaborar, lógico. Vai ser as matérias que você tem mais dificuldade. Quando você tem uma matéria que você chega para o professor e fala, pô, eu não gosto dessa matéria, pronto, você já joga uma informação negativa para o seu cérebro. Você tem que vencer essa informação. Aquela matéria que você não gosta tem que ser aquela matéria agora que você vai amá-la para o resto até o fim do concurso. E vai despender mais energia. Essa é a filosofia. Então, quando eu volto no meu ciclo. Então, eu parei onde? Eu estudei português. Então, eu continuo em matemática. Aí vou continuando. Até fechar todo o meu ciclo. Para retornar para cá. Eu falo desse ciclo, eu gosto bastante. Mas aí alguns alunos falam, pô, Mário, mas hoje eu não gostaria de começar por português. Não, não há problema não. Você poderia começar aqui, por exemplo, com geografia, mas lembrando que você só vai estudar geografia mais uma vez depois que você passar por todas as outras matérias. É assim que esse ciclo funciona. Mas a teoria é o mesmo padrão. 35 minutos de teoria, 10 a 15 minutos de descanso, 35 minutos de revisão, é o mesmo padrão. Eu comecei, isso aqui já é a elite dos meus mapas mentais, né? Mas, gente, porque eu descobri um aplicativo que você consegue fazer esses mapas mentais com muita facilidade. Mas antigamente meus mapas mentais eram todos na mão, português, direito penal, administrativo, constitucional, processual penal, informática. Eu cheguei a um ponto de ter mais de 400 mapas mentais. Quando eu estudava para concurso geral, né? Mesmo para entrar na polícia ou nos outros concursos que eu almejava. E hoje fica mais fácil. E colaboram muito comigo. Os flashcards, né, que eu falo para vocês, no nosso curso, eu deixo disponibilizado lá fora. Português, matemática, física. Então, eu deixo sempre no padrão para eles aqui. Ó. Chegou no curso, chegou no intervalo, nada de joguinho. Eu gostaria que fosse assim na prática, né? Porque tem alguns que não tem jeito, são viciados. Mas tem alguns garotos selecionados que no intervalo começa a segunda. E quando chega na sexta-feira, já viram praticamente todos os flashcards. Sem dizer que os meus mapas mentais são todos na parede. Lá no cursinho também é do mesmo padrão. Eles ficam todos situados na parede para o aluno chegou no intervalo, quer fazer uma revisão e não lembro mais qual é a regência do verbo pagar. O verbo pagar, quando o termo, o complemento verbal for pessoa, ele vai ser verbo transitivo indireto. Ele pagou a funcionária. Opa, então aí tem crase. E quando o núcleo do objeto do complemento verbal for coisa, ele é VTD. Então, eu poderia fazer assim, ó, ele pagou o salário à funcionária. É um verbo transitivo indireto. Pronto, ele olhou ali, estava com a dúvida, relembrou a matéria. Pronto, aqui é o que eu sou fã, né? Sou difícil de falar. Esse aqui é um exemplozinho do meu mapa mental sobre o pronome relativo. Eu tenho vários, né? Já falei para vocês. Inclusive, preparando para a venda, né? A ideia do meu mapa mental é sempre isso. A revisão da matéria, lógico que a gente tem a matéria aula regular, horizontal, que eu costumo falar. E depois vem o mapa mental para ajudar nessa revisão. Não tem condição de você chegar para estudar rever a matéria, observando a matéria completa novamente. Você vai ficar marcando passo. Imagina aí que se eu fosse estudar uma oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo e ter que voltar todo o conteúdo. Não, eu tenho que, depois que eu vi a teoria, eu entendi o contexto, essa retomada tem que ser muito rápida. É como se fosse o caso do pronome relativo aqui. Ó. Pronome relativo. A gente sabe que aqui é um decoreba. Quando você substitui o pronome relativo pelo qual, a qual, as quais, lógico que aqui é um decoreba. A gente entende que o pronome relativo é um pronome substantivo que faz retomada ao termo anterior, uma referenciação anafórica. Mas colabora muito você saber que pode substituir pelo qual, a qual e as quais. Eu também já sei que o pronome relativo sempre vai desencadear uma oração subordinada adjetiva, ou explicativa ou restritiva. Ele vai ter valor de apoio, de adjunta adunal. Isso no momento oportuno a gente conversa. Eu vou ter que treinar por exemplos. Encontrei um site, aí coloca aqui, ó, um site. Esse que retoma o que é um site, é um pronome anafórico, né? Um qual dá boas dicas de estudo. Então, eu estou treinando aqui. Função sintática. Pronome relativo tem função sintática. A conjunção integrante não tem função sintática, mas o pronome relativo tem. Pode exercer a função do sujeito, objeto direto, adjunta nominal, adjunta adverbial. Eu já vi função sintática até
do pronome que exerce na função de agente passivo. De agente passivo. E os exemplos. Aí depois, questão de fixação. É sempre assim, ó, mapa mental. Vocês vão perceber que vários vídeos meus serão dessa forma. Rapidinho a gente faz uma revisão e depois bateria de questões. As funções sintáticas do plano relativas. Aí depois que a gente viu a teoria, eu vou treinar. As leis a que obedecemos são falhas. Opa, eu tenho obedecemos e verbo são. Aí o que, que eu faço em regra? Vou identificar aqui em regra, a gente separa antes do plano relativo, mas eu vi que tem uma preposição. E eu vou observar o segundo verbo e ver se fica coerente. As leis são falhas. Então, aqui é a oração principal e aqui é a minha oração principal. Eu vou observar que esse que está retomando quem? As leis. É a minha referência anafórica. Quem obedece, obedece a algo ou alguém. A gente vai perceber que quando eu tenho um verbo dentro da oração subordinada, que pede um complemento com preposição a, ela tem que vir antes do pronome relativo. Isso aqui é uma preposição. E se eu já sei que esse cara aqui é um pronome relativo, eu já sei que aqui é uma oração subordinada, adjetiva. Tem vírgula ou não tem? Não, é restritiva. Só isso não adianta não, viu, gente? A gente tem que aprender. Quando eu falo que é restritiva, é o seguinte. Entre várias leis, eu estou me referindo, eu estou fazendo alusão àquelas que são falhas. Não é só dizer que tem vírgula, não. Lógico que ajuda bastante, mas não é só isso. Quando eu tenho vírgulas, em regra, ele tem valor, não é função, ele tem valor de aposto. E assim eu vou treinando. Vou fazer todos, porque não vai ficar muito extenso. Aqui, ó. Aqui é o exemplo clássico. Meus mapinhas mentais. Comecei assim, ó. Olha aí. Tudo sofrido. Mas me ajudaram muito. Passar em vários concursos públicos, viu? 100% de carteirinha. Vai chegar aqui, ó. Velha guarda aqui, antigão. Cadê, meu Deus? Tá aqui, ó. Aqui, velha guarda. Passar por aqui. Marinha do Brasil. Passar por vários cantos. Eu acho que eu mostrei. A Marinha do Brasil. Certo? Para ficar cansativo. Os nossos alunos que passaram pela gente, meu amigo Matheus, meu amigo particular, meu amigo David, meu amigo particular, hoje são meus amigos, conversamos muito. Nosso amigo Albert, Aliane, Deus, nossa amiga da SMV aí, passou na SMV, hoje é SMV, hoje é oficial da Marinha do Brasil. O curso é novo, viu, gente? A gente tá aí com um encontro aí em carreira só um ano e meio. Nosso amigo Wesley, meu grande amigo, o pai dele, grande amigo, me ajuda em tudo. E o filho, nosso amigo Wesley, está hoje também na Marinha do Brasil, está seguindo um rebocador, inclusive o navio dele está aqui, acho que em Alagoas, aí o comandante liberou para ele ficar aqui em Natal com a família. Mas depois nossa amiga Mária, em Brasília, olha com quem a foto que ela está tirando aqui, olha o velho guarda. Aqui são minhas aprovações, eu vou ter a minha aprovação do Bombeiro da Paraíba, né? Sou policial hoje, mas paguei a etapa do Bombeiro. Ai, essa história é grande. Pessoal que já passou pela gente pro IF. Beleza? Pessoal, era só isso aqui. O texto ficou extenso porque tem muita informação. Estudar para concursos públicos, eu falei, é técnica, não é só bunda na cadeira. Quando você aprender o como você vai conseguir vencer a revisão, você vai dar um passo gigantesco para o que você almeja com relação ao concurso público. Isso aí é notório, beleza? Espero que tenha ajudado. Forte abraço. Fique com Deus.